esquadrinha o coração. Eu amo essa palavra, porque de Deus ninguém engana, de Deus ninguém rouba. Aleluia. Eu, o Senhor, sonda e esquadrinho o coração para dar a cada um segundo a intenção do coração. Eu sempre penso, Deus não sonda, não é só o que você faz, não. É até a intenção porque você fez, porque você veio. Eu não sei o que te motivou a estar aqui nessa noite. Você às vezes nem me conhece intimamente. Você nem às vezes nem veio, não foi para me ver. Mas eu não sei qual foi a sua motivação. Mas se ainda ela não foi totalmente ser tocada pela glória, ser fortalecida, ainda dá tempo. Deus muda a motivação do meu coração. Deus, que a motivação do meu coração seja de buscar o Senhor e ser fortalecido pelo Senhor. Quantos irmãos estão caindo no mesmo pecado? Olha, Davi, a palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha uma fraqueza que chamava mulher. Quantos irmãos tem essa fraqueza, está na presença, mas no oculto essa fraqueza tem feito como um vaso rachado. Deus quer derramar, Deus quer colocar da presença, mas isso tem feito escorrer a glória, porque Deus sabe da fraqueza. Davi estava cansado, porque Davi tinha que ter descido para a guerra, mas Davi ficou no palácio. Deixa eu te falar, mesmo quando você estiver cansado, vá para a presença buscar força. Mesmo quando você estiver se sentindo desanimado, vá para a presença. Você sabe por quê? Se você estiver em casa, você está vulnerável. Você está pronto para ser atacado. Eu estou escutando um termo muito forte nos últimos dias: desigrejados. E eu estou batendo forte na tecla. Eu falo, deixa eu te falar, quem é desigrejado? O que acontece com o desigrejado? Quando eu sou ovelha de um pastor, eu tenho o quê? Uma cobertura daquele pastor. Glória a Deus. Aquele pastor, ele vai orar por mim se eu precisar. Aquele pastor, ele vai saber das minhas debilidades. Esse pastor, para mim sair, para mim pregar, ele vai saber onde eu estou. Esse pastor vai cuidar de mim. Ele vai trazer para mim um cuidado, não é isso? Sim. E aí, até mesmo se o inimigo vier, às vezes o pastor ele vai saber que o inimigo está rondando aquela ovelha, ele vai chegar até ela e vai orientar. Mas e aí o desigrejado? O desigrejado, ele é o quê? Ovelha sem pastor. Cada hora ele está num lugar, ele não quer dar conta da vida dele para ninguém. Ele, na realidade, vocês vão me desculpar, não sei se alguém aqui usou esse termo, mas para mim é um rebelde. Não quer se submeter à liderança de ninguém. Esse é o desigrejado. Então ele não vai parar em igreja nenhuma, porque igreja nenhuma vai ser boa para o desigrejado. Porque se você olhar para mim, meu irmão, você cai. Porque em mim há fraqueza. Deus continua chamando homens e mulheres de Deus com erros e fraquezas, mas com o coração disponível ao arrependimento todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. O pastor, mas o pastor fulano, o pastor cicrano, a gente vê muito erro, mas porque o olho não está na onde que tinha que estar. Eita A glória. palavra nos chama para a gente andar olhando para onde? Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Firmemente. Se eu olho firmemente, eu não consigo ficar olhando quem olha firmemente. Se eu estou olhando firmemente para a coluna, eu não tenho como eu olhar firmemente para ela e ficar olhando o que vocês estão fazendo. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo. Por que a gente está andando enfraquecido na fé da igreja? A gente olha para tudo. Quando eu converti, há muitos anos atrás, e são coisas que marcam. Eu comecei a andar com a senhora, que eu sempre gostei muito de oração. Eu sempre gostei de estar nas casas e eu ia sempre para orar na casa dessa irmã. Eu sempre gostei disso, de oração. E eu falo assim que eu gosto de pregar, se eu tiver oportunidade, é bom ter oportunidade para falar da palavra. Se você for fazer a obra, é bom. Mas eu gosto de orar, eu gosto de sentir a presença. Eu sou chorona na presença mesmo, eu me derramo, porque eu glória. mostro pra Deus, ó Deus, eu sou quebrantado, que eu preciso demais do Senhor. E aí ela falou, você quer? E ela é nossa senhora, ela falou, Dalila, eu vou te ensinar uma coisa. Você saber quando você não está legal espiritualmente é assim. Quando você está muito bem, você está conseguindo caminhar dentro do propósito, né? Não dizendo que você está perfeito, que nem perfeito nós não somos. A Bíblia diz que aquele que diz não pecar, esse já pecou. Mas eu digo assim, quando a gente sente, né, que a gente está conseguindo cumprir aquilo que Deus propôs para a gente, está bem. Ela falou, agora você quer ver quando você não está conseguindo? Você vê até uma pulga que pula dentro do culto. Você dá conta de tudo que aconteceu de errado. Misericórdia. De tudo. Quem falou errado, quem solou errado, quem conversou o culto todo. Você dá conta de todo mundo, de menos de você que não prestou o culto a Deus. Glória a Porque Deus. o culto, Aleluia. o culto sou eu que presto a Deus. Aleluia. É, Senhor.
O culto, nós vamos em unidade prestar culto a Deus. Mas a gente fala que o culto é ruim, mas eu não prestei um culto ruim. Por quê? Vocês já perceberam direto, eu penso nisso. Já aconteceu comigo. Porque como eu disse, a gente tem falha mesmo. Deus sai do culto, não, mas que palavra que foi essa que esse irmão pregou, que eu não entendi daquele modelo. Aí a pessoa chegava e glória a Deus. Que palavra maravilhosa, irmã. É desse jeito. Então o que acontece? Foi a semente, depende da terra. Aleluia. É Deus. Você está entendendo? Que a semente depende da terra. Tem terra que está boa, pronta para receber. E outra terra está ruim, cheia de espinho. Nem penetra, nem entra. Aí eu falei, não, meu Deus, não estava no mesmo culto dessa irmã? Então o quê? O problema não estava de quem estava. Estava no meu culto que eu estava prestando. É lógico que há princípios que não podem ser quebrados. Né? Dentro dos cultos, há princípios que têm que ser seguidos. A manipulação tem sido muito grande nas igrejas. O coach tem tomado conta. O coach ele consegue manipular e fazer você chorar até sem você querer. E a gente não precisa de coach. Nós precisamos do Espírito Santo. Aleluia! O coach te molda a fazer algo determinado segundo o treinamento dele. O Espírito Santo te molda para ser parecido com Jesus. Aleluia! A gente precisa, porque não é de coach. A gente precisa de Jesus. E dentro dos cultos tem acontecido isso, manipulação. Irmãos, tem um irmão que eu conheço. Gente, se vocês verem ele no altar, ele tem uma oratória perfeita. Leva os irmãos assim, né? Glória, coisa e tal. Mas se você parar e conversar nele fora daquilo ali, você fica impressionado, fica assim, não é a mesma pessoa. Então, o que a gente tem que ter esse cuidado? Há pouco tempo, uma pastora contou para mim o seguinte: um casal de missionários, amigo nosso, muito abençoado eles eram. Eles foram para a África, foram para outros países, fazendo a obra. Referência. Por quê? Querendo as pessoas passam a ser uma referência de pessoa de Deus para nós. E a quem muito é dado, muito é cobrado. A partir do momento que eu me disponho a estar na frente, realmente os olhos vão estar sobre mim. E aí vai ter uma cobrança. E a gente passa a ser uma referência. E a partir do momento que você passa de ser uma referência, tem que orar para Deus me capacita. Porque às vezes, se eu tropeçar, eu faço muita gente tropeçar. E aí esse casal que era referência, o que aconteceu? Os dois começaram a ter problema. Começou a questão do desigrejamento. Saindo de igreja. Já um ponto, tá, gente? Que tá a fraqueza espiritual tá acontecendo. Já começa mais ou menos por aí. Porque se não tá cabendo em lugar nenhum, alguma coisa tá acontecendo. Aí os dois começaram com esse problema. Aí saíram. E quando chegaram na igreja, ele chegou e se apresentou. Eu sou missionário tal. Deu aquele currículo. Que eu acho que a gente não precisa mostrar currículo. A gente não precisa se notar como eu sou fulano, que vim de não sei de onde, não. A gente tem que ter testemunho de vida. Aleluia. Porque testemunho gera vida na igreja. Aleluia. Tem que ter testemunho. Aí ele chegou lá contando. Aí ela me falou que quando chegou o pastor de lá, não deixava ele pregar. E ela não entendia por que o pastor não dava altar para ele. Passou alguns meses que eles estavam lá, veio o que tinha que acontecer, veio à tona. Porque a Bíblia diz que não há nada que seja feito em oculto que não venha a ser revelado. Ele estava em adultério há muito tempo, mas estava de altar em altar. Mas quando ele chegou nessa igreja foi diferente. Um homem que zelava pelo altar. Eita, pastores precisam zelar pelo altar. Aleluia. Pastor não tem que entregar o altar porque ora maravilhoso. Pastor não tem que entregar o altar para pessoas porque não tem que orar. Deus, eu posso entregar o altar para essa pessoa? Aquele pastor falou para ela, quando ele veio à tona, ele falou assim: eu orei, o Senhor falou comigo, não entrega o altar para ele. Eita, glória. Ele na hora ele não sabia o porquê. Ele só falou que o Espírito Santo bradou dentro dele para não entregar o altar. E quantos têm entregado o altar de qualquer maneira? Para pessoas que estão fracas na fé e pelejando. E aí Davi, como voltando, quando ele ficou no palácio, que ele estava fraco, né, vamos dizer, cansado. Aí no momento do cansaço ele parou e olhou. O que ele avistou? Uma linda mulher, uma Betseba lá na janela. O que acontece? Quando a gente está fraco, a gente tem que fugir de estar em lugares que vão te levar para cair no pecado do lamaçal de onde Deus te tirou. Aleluia! Você não tem que rodear achando que você é forte, não. É verdade, Senhor. Você não tem que rodear. Foge do pecado. Pecado não é para você rodear ele, não. Pecado é para você fugir. Sai da janela e vai. Não fica na janela olhando o que está acontecendo, não, que você pode cair. Assim como Davi. E a palavra relata que Davi se arrependeu. E como aí fala que ele chorou amargamente, que aí Betseba veio, gerou a história toda, você sabe. Mas aí ainda houve a consequência, houve morte, a morte do filho.
O pecado. Olha, a nossa fraqueza, ela pode nos levar para dois lugares. A nossa fraqueza, ela pode te levar a acabar de morrer e ir para uma vida miserável, ou a sua fraqueza pode te levar para mais perto de Deus, ter testemunhos tremendos. Oh, glória. Aleluia. Deus pode usar da sua fraqueza para trabalhar outras vidas. Você tem que escolher. Davi arrependeu, mas houve consequência. E assim tem sido. Então eu quero falar com você nessa noite que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na palavra de Deus vai falar assim, lá em Efésios 6, 6:10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu Poder. sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos fortalecer em Deus. Em mim não tem força para você. No pastor não tem, mas em Deus tem. Aleluia. Aquilo que você não consegue, que você não pode. A sua fraqueza que você não pode falar para ninguém. Não sei se você se sente assim. Fala para Deus que Ele sabe. E Ele, como seu Pai, Ele vai te fortalecer. Se você está fraco, não está conseguindo orar. Se você está fraco e não está conseguindo jejuar, porque tem uma fase da vida da gente que a gente fica assim. Mas ele está falando mais, irmão, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aqui vai falando em revistar de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você precisa se fortalecer. Olha, está uma guerra aí fora, Jesus está voltando. E Satanás está furioso. Você acha que ele quer que você vá para o céu? Ele já é condenado, ele está lutando para tirar. Até a palavra fala que nos últimos dias, se possível, ele ia se tornar em anjo de luz para confundir até mesmo os escolhidos. O que nós temos que ter? Discernimento. E nos revestir de força para poder suportar as artimanhas, suportar os nossos dias de fraqueza, suportar os nossos dias de adversidade, que aqui vai falando, e revestir de toda a armadura de Deus. Qual que é a armadura de Deus, gente? É pra gente guerrear mesmo, contra nós mesmos. O Satanás vem e nos ataca. Eu amo quando fala sobre o escudo da fé. Eu tive uma experiência com Deus tem poucos dias, há uns 2 meses atrás. Eu estava me sentindo muito angustiada, mas muito mesmo, uma angústia fora do normal. E aí eu tinha que viajar com os meninos para casa da minha irmã para passear. Eu fui só porque eu havia falado, mas a minha alma estava profundamente angustiada. Eu estava me sentindo enfraquecida. E como se eu não conseguisse orar. Vocês já perceberam que quando a gente está muito fraca é como se falta palavras? E eu estava me sentindo dessa maneira. E aí eu peguei e fui nessa viagem que é Entre Rios. A minha irmã e meu cunhado não é cristão, mas ele perguntou o que aconteceu com a Marlene, que ela não é assim. Ela tá diferente, porque eu sou muito falante, no normal. Eu não sou uma pessoa que caladinha. Qualquer um que sentar perto de mim, se quiser puxar um assunto, a gente vai render. E vai desembolar, porque eu gosto de conversar. Só que eu tava muito calado, porque a minha alma tava igual como o salmista fala, a alma tava muito abatida. E tava tendo uma conferência na igreja. E eu só olhando a hora, a gente ia embora no domingo. Eu falei, eu preciso ir, nem que seja no encerramento, eu tenho que estar lá. Eu preciso estar lá, porque eu estou fraca, eu preciso estar lá. Irmãos, quando eu cheguei na conferência, a glória de Deus estava lá, todo mundo recebendo. E eu estou sentindo nada. Não sentia mesmo. Sabe aquela coisa que você não entende o que está acontecendo? Aí veio uma seta na minha mente muito forte. Levanta e vai embora. O que você está fazendo aqui? Aí eu na hora eu peguei e falei, eu vou embora mesmo, estou recebendo nada. Aí quando eu fiz assim, que eu coloquei meu celular, que eu amo que essa Bíblia velha, que eu amo ela. Peguei meu celular, pus aqui no meio. Quando eu estava lendo, que eu já estava pronta para sair, veio uma amiga que me conhece, me abraçou por trás e falou assim, amiga, que coisa boa te ter aqui nessa noite. Deixa eu te falar, você não pode sair daqui sem receber uma oração. Não é para você correr. Olha o cuidado do nosso aba. Papai, Eita glória! Aí eu peguei e falei, tá, vou ficar. Aí quando terminou o culto, ela, uma outra amiga usadíssima, profeta do Senhor mesmo, que estava lá, que é muito minha amiga, veio o pastor e começaram a entrar em oração por mim. Gente, foi uma batalha mesmo espiritual. E o discernimento que ela teve, ela falou assim, filha, a sua armadura está cheia de estilhaços de guerra. O que é isso? Nós, muitas vezes, nós entramos em batalhas para orar por casa, por pessoas e por família. E muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. São os estilhaços vêm. E eu estava com estilhaços, eu estava com setas. Por quê? Muitas vezes guerreando mesmo. E Satanás não fica satisfeito quando a gente sai, não, gente. E aí, quando ela foi orando, eu senti uma batalha mesmo no mundo espiritual. E eu me posicionei, a gente foi guerreando, orando. Quando eu saí dali,
Foi tão forte que a minha carne tremia. Eu já tive algumas experiências muito fortes no mundo espiritual, mas nesse dia eu senti que a minha carne tremeu mesmo. Que era como se arrancasse aqueles estilhaços. E eu saí dali leve e me lembrei, o Espírito Santo trouxe algo profundo ao meu coração. E eu quero trazer para você. Não pense que você sentado na presença de Deus, que você na sua casa, no seu quarto em oração, que aonde você estiver, que Satanás não vai até lá tentar te confundir, mediante aquilo que Deus está te falando, não. Você sabe por quê? A palavra de Deus fala que lá em Gênesis, na viração do dia, Deus vinha e tinha o quê? Comunhão com Adão e Eva, falava com eles. E aonde foi que a serpente foi e confundiu Eva? Aonde foi que a serpente foi e fez Eva e Adão cair? No mesmo lugar aonde o próprio Deus falava com eles, a serpente também foi. Então fica ligado. Aleluia! Tem discernimento. Oh, glória. Nós precisamos. Nesse dia eu falei, Deus, você é forte. Por quê? Muitas vezes a gente tem essa mentalidade, não estou no culto, glória a Deus, vai você vê? Vai embora, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Então eu quero te falar, quando você for para a casa de Deus, fala, Senhor, guarda os meus pés. Eu coloco o capacete da salvação para guardar minha mente. E nesse dia, a minha mente estava sendo o quê? Setada. Recebendo certo. Mas por quê? Eu estava enfraquecida. Mas enfraquecida porque muitas vezes a gente fica pegando lutas e batalhas e algumas que nem mesmo é pra gente. Eita glória. Gente, eu não sei nem meu tempo, tá, pastor? Tô terminando. Aleluia. Às vezes a gente está se sentindo enfraquecido, principalmente os obreiros da casa de Deus. Eu vou deixar essa orientação para vocês. Quando a Bíblia fala assim, não impõe a vossa mão precipitadamente sobre ninguém. Quando você põe a sua mão, muitas vezes você não sabe onde você está colocando. Teve uma determinada irmã que eu sempre orei por ela. Sempre orando por ela. E muitas vezes não sei se por imaturidade, às vezes a gente faz isso, né? Impõe as mãos e nisso. Aí eu fui orar por ela, escutei muitas correntes batendo. Mas correntes como se estivesse passando. Eu falei, Deus, que é isso? E comecei a interceder por ela, acabou. Quando eu estava lá em casa, no outro dia arrumando casa, o Espírito Santo falou comigo assim, olha, fala pra ela hoje, que se ela continuar no lugar onde ela está, ela não levanta mais. Aí eu parei, pus a minha vassoura, peguei meu telefone. Glória a Deus. Ô, glória. Falei, irmã, o Senhor só me mandou te dizer assim, que se você continuar no lugar onde você está, você não levanta mais. Aí ela já me... Deus te falou o quê? Deus te falou o quê? Eu falei, ó, Deus não me falou o quê? Não sei que sabe onde você está indo, não. Aí ela começou, mas me fala, você sentiu outra coisa, você sabe o que é? Ela ficou querendo me contar, mas com vergonha de contar. Que a verdade foi essa. E eu falei assim, Deus não me falou o quê? Deus só mandou te avisar que você não levanta mais. Aí passou, ela ficou me rodeando e eu, gente, de verdade, eu não gosto de nem saber. Se Deus quisesse que eu soubesse na hora, teria me falado. Mas aí ela pegou, eu falei, é algo grave. Ela falou comigo, aí eu, né, gente, falei, você tá namorando com mulher? A única coisa que eu pensei, né, gente, uma série de Deus foi algo muito grave. Ela, não, você tá doida, não é isso não. Eu falei, mas o que é então? Você falou que é grave. Aí ela me chamou para conversar e me contou. Eu queria confessar um pecado para você. Eu estou indo no centro espírita e na igreja. Misericórdia. Queima, Deus. Mas aí eu entendi o seguinte, Deus, por amor a mim. Você sabe por quê? Deus me trouxe um discernimento dentro disso. A escolha dela, ela sabe o que ela está procurando. Mas eu, por amor a ela, eu ficava intercedendo. E por que estilhaços de guerra muitas vezes no nós obreiros? Porque às vezes nós ficamos guerreando por alguém que está abrindo todas as legalidades atrás. Santo Deus. Aquela pessoa está fraca, ela está sem ânimo, mas por quê? Ela está dando legalidade para a força dela ir embora. Aleluia. Aí quando o Senhor me falou isso, eu assustei. E eu falei com ela, então, a palavra já foi dada. Agora é com você. Você escolhe. Aí eu perguntei, até que ponto você se envolveu nisso? E você tem ideia, irmãos? Ela era uma levita, uma pessoa usada mesmo pelo Senhor, tá? Meu Deus. Ela falou comigo, eu já tomei 2 banhos lá. Olha que loucura, irmãos. Olha Sangue que de engano. Jesus. Satanás, quando eu te falo que ele está enganando mesmo o povo. Olha que confusão. Então, o que a gente tem que vigiar? Se a gente está na presença, a palavra fala assim, cuide para que não caia. Aleluia. Às vezes a gente acha que com a gente não vai acontecer, que a gente não vai se envolver. Mas olha que situação que ela foi. Mas eu entendi nesse dia, Deus me mostrou, sabe por quê? Porque às vezes eu estou pegando retaliação que não é nem para mim pegar. Às vezes você está entrando em guerra que não é para você entrar. Por isso tanta fraqueza. Por isso tanto desânimo às vezes. Porque você está combatendo um combate que não é para você combater, impondo mão, Meu onde Deus, não é me para você desperta, pôr. Jesus. Até mesmo como orar, você precisa saber pelas pessoas.
Uma determinada irmã me chamou. A minha filha está vendo demônios. Está vendo vultos em casa de noite. É, Jesus. E aí, você pode ir lá em casa? Eu falei, posso. Aí foi, chamei, mas eu nunca vou só. Sempre chamei uma outra irmã para ir comigo. Gente, mas Deus me deu um discernimento na hora. Aí ela falou, como você faz uma campanha? Aí na hora eu peguei, a gente já ia falar que eu ia fazer, o Senhor falou comigo, pergunta aonde ela está congregando. Aí eu falei, aonde você está congregando? Ela falou, eu estou indo na igreja da pastora tal. Aí eu falei, ah, tá, deixa eu te falar, você não tem que ir na igreja da pastora tal. Você tem que ser membro, você tem que cultuar. Quando você for lá e falar comigo assim, Dalila, eu estou debaixo da autoridade agora, congregando com o pastor tal, tal, tal. A partir daí você me chama que eu vou fazer a campanha na sua casa. Glória a Deus. Agora, se você não consertar, eu não vou. Porque o que estava acontecendo nada mais é o quê? Brecha, porta aberta. E aí vai aonde? Vai no seu filho, vai no seu marido, vai em todo mundo. Falta de obediência, abre brecha. Falta de obediência, leva ao pecado e leva à morte. Aí nesse dia, quando eu falei isso para ela, pergunta o que aconteceu. Ela quis a campanha? Não. Onde ela está hoje? No mundo. Misericórdia. Mas o quê? Se eu fosse simplesmente fazer uma campanha para alguém que não quer um posicionamento, Deus requer de nós uma coisa. Posicionamento. Você quer ser fortalecido diante do Senhor? Seja posicionado. Deus, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho essa fraqueza, mas eis-me aqui, Senhor. Eu estou na sua presença, me fortalece. Aleluia. E assim como Paulo disse aqui, quando eu penso que sou fraco, é que sou forte. Mas você sabe por que é isso? A gente está lá na presença chorando, enfraquecida, e Deus vem e nos fortalece. Aleluia. Tem um irmão que ele até faleceu, ele falava assim, ele era líder do culto de oração. E ele falava assim, Dalila, a gente tem que ir para o culto de oração. Mesmo arrastado. Aí, se você não tem nada para falar, você fica sentadinho, mas você está no culto. E depois disso eu pensei, tem dia que sabe o que eu digo que não tem nada, tem dia que a gente está quebrantadão, né? Que a gente chega, oh maravilha, é glória e só glória. Mas tem dia que não tem nada, a gente não consegue orar. E aí, mas a gente nossa, Deus é tão lindo que a palavra fala assim, que o Espírito Santo, ele semelhantemente a nós, ele nos assiste em nossas fraquezas. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sente a sua dor. A gente só geme quando sente dor. Você geme de quê? Quando você está sentindo dor. E o Espírito Santo, ele sente a sua dor. Ele intercede por você com toda a força. Aleluia. Ele intercede por você naquilo que você não consegue ter palavras. Naquilo que você não tem força para falar. Ele sabe colocar diante de Deus da maneira correta. Aleluia. Às vezes a gente fala, eu não vou orar porque eu não sei orar. Ah, nós não sabemos mesmo orar como convém. Mas nós temos nosso amigo Espírito Santo. Jesus, quando estava indo, ele falou, eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu vou te deixar o meu Espírito, uma coisa maravilhosa. Oh, glória. O ajudador, o consolador. É ele que te ajuda, é ele que intercede por você. Tá fraco? Como que ele te fortalece? Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. É isso que a gente precisa fazer. Você sabe que o irmão está fraco, um ou outro ajudou e disse ser forte. Não é falar mal dele, não. Não é criticar a fraqueza dele, não. É dar a mão para ele e falar assim, aleluia, Jesus. Seja forte, vai passar. Em nome Olha, de teve uma amiga Jesus. minha que ela passou um deserto daqueles, muito grande. E o Senhor falou comigo, você vai segurar a mão dela, você só vai soltar quando ela atravessar o deserto. E eu vou te falar uma coisa, todo mundo falava assim comigo assim, isso os irmãos de fé. Só você que aguenta. Aí eu pensava assim, é mistério, eles não sabem o que Deus falou comigo. Glória a E eu não Deus. preciso falar pra ninguém. Eu sei o que Deus me falou. Aí, Aleluia. se Deus falou que era pra segurar, então eu aguento. Aí o que vai acontecer? Eu vou olhar aquela fraqueza com olhos de amor. Aleluia. Eu vou olhar aquela debilidade com olhos de amor. Aleluia. Então eu quero te falar, seja qual for a sua fraqueza, ou que você conhece alguém que está fraco na fé, segura na mão dessa pessoa e diz, ser forte. Ser corajoso, Aleluia. não temas, Deus é com você, você vai vencer, você vai passar por essa luta, lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória, Aleluia. você vai ser fortalecido Glória no a Senhor, Deus. a sua casa vai ser restaurada, não Nome de desanima não, não Jesus. desiste não, as portas que estão fechadas para você, você fala assim, vão se abrir pelo poder que é no Ô, nome de glória. Jesus, porque a palavra fala que todo que pede recebe, que todo que busca encontra. Glória a Verdade. Deus. Então a gente precisa ter a palavra de vida. Por
Por isso que eu falei vida na vida. Nós temos vida, mas precisa da vida de Deus em nós para fortalecer o próximo. Aleluia. Por isso que você precisa encher do Senhor, meu irmão. Não há tempo mais para a gente ser crente vazio, não. Glória a Deus. Superficial. O que é o crente superficial? É o crente só do domingo. Ou o crente só o obreiro. Deus não quer só obreiro. Olha, a palavra do Senhor fala que vai haver um grande dia. Para quê? O que você está se preparando para ouvir? Pensa comigo. O que você está se preparando para ouvir no grande dia? Você como servo, você como obreiro, como filho de Deus, o que você está preparando para ouvir? Eu estou me preparando, que eu quero ouvir vinde bendito do meu Pai. Oh, aleluia. Entra no gozo do meu Senhor. Entra aqui, ó. Tem um lugar para você. Glória a Deus. Mas tem muita gente que tá deixando a desejar, tá? Não tá vigiando, Deus tá vendo tudo. E aí vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ah, mas Senhor, no teu nome eu orei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu falei novas línguas, no teu nome eu fiz. E não, Deus não me conhecia. A sua vida com Deus, a sua santidade com Deus tem que chegar no nível que até o inferno te conhece. Quando os discípulos foram expulsar aquele demônio, eles debocharam dele e falaram assim: ah, quem é você? Paulo nós conhecemos, mas você eu não conheço não. Você sabe o que quer dizer isso? Que até o inferno reconhece sua vida de renúncia e santidade. Aleluia. Aleluia. Você pode enganar as pessoas, mas o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. O inferno, ele vê também as nossas renúncias quando nós negamos a nossa carne, e aí nós somos fortalecidos e cheios de quê? Autoridade. Autoridade de Deus para pisar serpentes, escorpião e mandar sair. Se por um caminho veio, por 7 a gente tem que mandar embora. Mas como que a gente vai fazer isso? Só se a gente for fortalecido no Senhor e na força do seu poder. De nós mesmos, de você mesmo. Vai acontecer isso aqui, é você. Eu não te conheço, mas você vai mandar sair. E olhe lá se ele não expor tudo que ele sabe seu. Porque Satanás, ele é sujo. E se tem uma coisa que ele quer fazer é envergonhar o homem. Principalmente o homem e a mulher de Deus. Por isso que nós devemos ser vigilantes. Não deixar a fraqueza nos levar para o lugar de perdição. Que a nossa fraqueza nos alinhe ao propósito. Que a nossa fraqueza nos leve a ter testemunho tremendo do poder transformador de Deus. Porque a partir do momento que eu reconheço que eu tenho uma fraqueza e eu me achego, quanto mais pertinho de Deus eu vou ficando, mais parecido com Ele eu vou ficando. E aquela fraqueza, ela vai se tornando força para me ajudar outras pessoas a sair daquela situação. Aleluia. É essa palavra que Deus tem para nós nessa noite. Amém, Para Jesus. dizer para você, você precisa. Você pode falar com você? Eu, Dali, eu preciso todos os dias me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer os joelhos trementes, fortalecer as mãos frouxas, fortalecer os pés. Glória a Deus. No dia da batalha, você fala: Deus, eu não estou dando conta. Aí o Espírito Santo vem e brada com você: eu estou convosco. Oh, glória. Não temas. Maravilha, Eu te Deus. ajudo. Oh, Quando glória. alguém está fraco, ele precisa de quê? De ajuda. O fraco é vulnerável. O fraco não se defende. Mas aí ele clama o poder e vem o Todo-Poderoso. Ele te defende. Ele te ajuda. Oh, glória. Deixa eu te falar, Deus está trazendo essa palavra aqui para você. Não é à toa, não. Aleluia. Às vezes agora você está pensando: não, mas eu estou firmando. Mas você vai lembrar dela. É verdade. Eu sempre penso nisso, que Deus traz uma palavra tão específica. Às vezes naquela hora a gente, né, tá beleza. Mas depois Deus traz. É por isso que eu te fiz ouvir aqui nesse dia. Traz a sua memória Amém, agora. Jesus. A gente precisa trazer a memória. Então eu quero orar agora com vocês. Nós vamos orar. Aleluia. O nosso Deus, o amado Jesus, o ar da paz. Aquele que te fortalece. Aquele que te conhece. Aquele que conhece o seu deitar e o seu levantar. Aquele que conhece até mesmo os seus espíritos, as suas fraquezas, as intenções do seu coração. Glória. Aquele que conhece a sua fraqueza na fofoca, na língua grande, que você não tem conseguido ser liberta. Aonde a unção não permanece porque você é fofoqueiro. Aonde a unção não permanece porque você é maledicente, você vê malícia em todas as pessoas. Meu Deus. O Espírito Santo está vendo agora, ele sonda, ele sonda agora os corações, Aleluia, Deus.
Ele sonda agora e ele diz que ele fortalece passos aqui que estão Aleluia, vacilando. Jesus. Que olhando por fora parece que está bem, mas está por dentro, está sepulcalhado. Mas ele diz que por amor eterno, ele fala nessa noite que ele fortalece. Ele fortalece passos vacilantes e joelhos trementes. Ele fortalece e não frouxa nessa noite. Ai, irmãos, no mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tomando sobre você toda a armadura de Deus. Oh, glória. Para que você ser fortalecido no dia dos ataques, das ciladas do diabo. Tomai sobre vós a couraça da justiça, o capacete da salvação nessa noite. Toma o escudo da fé para apagar esses dados inflamados do maligno, que você entra na igreja e acha defeito em todos os ministros da palavra. Tem misericórdia de Que nós. você tem chegado na igreja, você vê defeito em todo mundo e menos em você. Você acha que todo mundo tem que mudar, de menos você. Nessa noite eles vão te dizer, quebra o vaso. Deixa ele quebrar. Ai, calabacei, cantalabachai. Deixa ele quebrar e fazer de novo. Você sabe por quê? Que quando ele quebrar essas imperfeições, essas fraquezas que tem tirado a unção que Deus quer derramar, será refeito. As brechas serão tampadas. E aí você vai conseguir transbordar dentro daquilo que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Meu irmão, nessa noite seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que você venha pegar nessa hora a espada, que é a palavra de Deus. É ela que você precisa trazer todos os dias. Porque para vencer o Satanás é só com a palavra de Deus. Para vencer os ataques do maligno é só na palavra. Verdade, Senhor. Às vezes você está com a sua mente, com fortalezas. Mas a palavra de Deus ela é poderosa agora para destruir sofismas e pensamentos. Destrói agora, Deus. Todo sofisma, toda mentira disfarçada de verdade, toda mentira de Satanás no nosso meio agora, ó. Em nome de Jesus. Agora na mente. Queima, Jesus. Toda mentira do diabo que tem te levado muitas vezes a entrar e sair do culto da mesma maneira que você Joga entrou. por terra, Jesus. Muitas vezes você tem entrado e saído da mesma forma, porque a sua mente está cheia de fortalezas. Deixa o Espírito Santo quebrar. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo trazer libertação nessa noite, nessa mente, para você pensar em quem eu devo pensar, naquilo que me traz paz, naquilo que me traz esperança, naquilo que me conduz para a glória, naquilo que me conduz para a santidade. Nisso devemos pensar. Aleluia. Meu Deus, toma a mente de cada um dos meus irmãos agora. Senhor, os pensamentos é um lugar onde só o Senhor conhece. É só o Senhor que sonda e entende. O coração é terra que ninguém pisa. E eu te peço, toca agora na mente e nos corações desses que estão prestes a desistir de caminhar, desses que estão tão desanimados com a igreja, que não tem vontade de estar mais nos cultos. Verdade, Jesus. Desses que estão desanimados por causa de erros humanos. Meu Deus, desde quando o Senhor nos chamou, desde quando o Senhor criou a terra, sempre houve, sempre haverá o erro humano. E que nós não vemos olhar para os homens, mas que o nosso olhar vem estar firme Em nome de no nosso Jesus. autor e consumador da nossa fé. Jesus, atrai o nosso olhar a Ti nessa noite. Porque quando nós olhamos a Ti, nós somos fortalecidos. A Tua palavra diz, olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não serão confundidos. Aleluia. E nós vamos olhar para o Senhor, que nós vamos ser iluminados pela Tua presença. Que nossos rostos, que a nossa vida não seja, Deus, confundida nesse mundo. E que Aleluia. as pessoas venham ver a diferença na vida dos meus irmãos, Em na nome de minha Jesus. vida. Eis que verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve o Senhor. É tempo que Deus vai começar a separar. Recalabacei e cantarei. Eita, glória! Separar o joio do trigo. Meu Deus, aleluia. Dentro das igrejas. Porque Deus não está recebendo muita adoração que tem sido entregue. Deus não tem agradado de
Quem vai fazer a grande obra é o Senhor da Amém, seara. Senhor. Nós só temos que caminhar e olhar para Ele. Deixa que Deus cuida do pastor. Deixa que Deus cuide dos ministros. Deixa que Deus cuida de cada um. Mas cuida de você. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Aleluia. Porque dele procede todas as fontes de vida. Oh Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade nessa Obrigado, noite. Jesus. Jesus, obrigado por esse privilégio de poder falar do seu amor, da sua graça. Obrigada, Jesus, e que o Senhor continue falando ao coração dos meus irmãos aquilo que eu não falei, aquilo que eu não disse, que o teu Espírito Santo continue falando. Porque assim como eu disse aqui, Deus tem falado de todas as maneiras. Aleluia. O Senhor fala em sonhos, o Senhor fala em visões, o Senhor fala, Deus, de todas as maneiras. Que o Senhor continue falando com o teu povo, para que nós não sejamos confundidos, Amém, nem enganados. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Ô, glória. Deus é fiel. Aleluia. Pode glorificar a Deus com as palmas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Senhor, e Deus falou forte, tem falado forte conosco nesse lugar. Irmãos, só não se fortalece e se posiciona quem não quer, porque Deus tem falado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas às vezes questionam a gente, mas por que o irmão está sempre assim, não sei o que, não sei o que. Mas sabe por quê, irmão? Nos desertos, é como Deus fez na Guerra da Lira, no deserto que eu atravessei, Deus levantou um para poder me ajudar. Verdade. Entende por que eu estou sempre com as mãos estendidas? Pastor, mas é assim, está de pé, cai, levanta, está de pé. É um deserto que a pessoa está enfrentando, irmão. E quem está no deserto, ela não precisa de acusadores, ela precisa de quem estende as mãos. Deus já falou que vai fazer um sacerdote na casa do Senhor e eu creio na palavra de Deus. Amém. É você que tem que crer. É você que tem que crer naquilo que Deus está falando com você e tomar posse, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu enfrentei um deserto e parecia que era eterno, né? Que não ia passar. Mas Deus sempre levanta alguém, irmãos. Muitas pessoas me desprezaram no meio da situação que eu passei. Isso é o que? Há uns 22 anos atrás. 22 anos atrás. Mas Deus sempre levanta alguém. Aleluia. Deus sempre vai levantar alguém, como levantou a Dalila. Ajude ele a passar desse deserto. Nem muita gente vai entender. Verdade. Eu estive lá em Betim, né? E foi sábado, né? Para fazer uma visita. E essa visita, Deus tocou no meu coração para poder fazer essa visita lá, Dalila. E essa visita foi exatamente aquele que Deus levantou quando eu estava atravessando o deserto. Ele foi a única pessoa de uma igreja de mais de 100 pessoas, irmãos. Foi a única pessoa que Deus levantou para me poder ajudar. O restante eu fui desprezado por todos, há 22 anos atrás. E o Espírito Santo começou a trazer para poder interceder por ele. Eu fiquei 17 anos sem contato, né? 17 anos sem contato com ele. E de repente Deus começou a trazer lembrança do nosso tempo, inclusive até das nossas caminhadas no passado aqui no Ribeiro de Abreu, há muito tempo atrás. E eu comecei a orar e Deus começou a dar estratégia para poder conversar, colocou pessoas no meu caminho, enfim, resumindo, irmãos. Fomos fazer essa visita para ele depois de 17 anos. Eu não sabia nem hoje, Jardel, como é que ele ia me receber, como é que seria. Eu estava confiando naquilo que Deus estava trazendo, né? E quando chegou lá nessa visita, ele já é pastor e não sabe, mas eu falei com ele. Cheguei lá, irmãos, é alguém que estava sofrendo, decepcionado com líderes, com pastores, decepcionado com o povo que ele ajudou, e agora era ele que estava precisando de ajuda. E eu entendi o que Deus me fez fazer, por que Deus me levou lá. Agora ele é que está precisando ser ajudado. Não porque caiu, mas pelo contrário. Decepções. Cansou de coaches. Quem entendido, entenda. E agora o nosso Deus nos levou para poder ajudá-lo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E era uma simples visita. A gente chegou lá por volta de 7h30, 8 horas. Eu fui sair da casa dele 4 horas. Ou melhor, chegamos na nossa casa 4 horas da madrugada. Mas deixa eu te falar, teve choro, teve renovo, teve línguas estranhas. Deus renovou. Glória a Deus. Foi uma coisa linda. Maravilha, Deus.
Suporte, irmão, um ao outro. Ô, glória. Ajuda esse irmão que você vê que às vezes escorrega. Não julga não precisa de julgamento, não. Precisa que entenda que está passando por um deserto. Amanhã, quem sabe, não é você que vai precisar de alguém para poder te ajudar. E quem sabe pode ser ele que vai te ajudar amanhã, porque Deus já falou sobre ele. É como a palavra foi dita, né? Hoje não, mas parece que eu estou bem, mas se Deus trouxe essa palavra e foi Deus que trouxe, é porque amanhã você pode estar precisando dessa palavra. O Espírito Santo, por você estar aqui, vai te trazer a lembrança. Amém? Amém, Senhor. É forte, irmãos, é forte. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a Dalila, né? Louvado seja Deus, a sua família, a sua esposa, a sua filha, né, irmão? É bênção de Deus essa família. Eita glória. Bem-aventurada és tu, homem. Aleluia. Que Deus abençoe o ministério, né, a igreja. Irmãos, e caminha, irmãos, caminha. Né? Eu vou terminar, né?